Tarde, eu me chamo Norma Breda dos Santos, eu sou professora no Instituto de Relações Internacionais e estou hoje, então, nesta atividade do Centro de Estudos Globais, que faz parte do Instituto de Relações Internacionais. É um centro dedicado ao estudo, debate e investigação avançada sobre os temas das relações internacionais contemporâneas. O centro desenvolve atividades de pesquisa, extensão, formação e divulgação científica em parceria com instituições nacionais e internacionais, envolvendo alunos de graduação e de pós-graduação. Hoje, então, dia 31 de outubro, a gente vai ter a satisfação de receber aqui o professor, eu posso dizer, Felipe S., que está fazendo pós-graduação, está fazendo pós-doutorado, perdão, no programa de pós-graduação em Relações Internacionais de Brasília, e que vai apresentar, então, o texto cujo título é A Relação entre Diplomacia e Academia no Brasil, Narrativas e Mitos, que será, que será apresentado em português. Muito obrigada e boa tarde, Felipe. Boa tarde, professora Nora. É uma grande alegria estar aqui com vocês, dessa vez do outro lado, né? Porque normalmente estou aí na posição de moderador. Então, o senhor pode começar a sua apresentação, por gentileza? Perfeito. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Pronto, acredito que vocês estejam vendo. Mas, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui agora do outro lado, né, depois de estar envolvido nesse projeto, já nesses projetos, né, da extensão já há mais de ano. E hoje é minha vez de apresentar o meu trabalho. O título da apresentação eu coloquei como A Relação entre Diplomacia e Academia no Brasil, Narrativas e Mitos. Essa apresentação, ela é resultado, ela é fundamentada num artigo que eu publiquei no finalzinho do ano passado, chamado When Diplomacy Meets Academia, Diplomatic Nonfiction in Brazil, que eu publiquei na Third World Quarterly, e é uma grande alegria, né, poder compartilhar, né, essas minhas reflexões acerca da relação entre diplomacia e academia no Brasil, dentro do que eu chamo de área de estudos diplomáticos, que é uma área, né, tanto lá fora quanto aqui dentro no Brasil, da qual eu busco contribuir, com a qual eu busco me envolver. Bom, em relação a esse artigo, só falando um pouquinho da história dele, ele é um dos produtos da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2022, chamada, né, Diplomatic Tales, Diplomacy as Myth Construction in Brazil. Eu defendi no programa de pós-graduação em Relações Internacionais da USP e do King's College de Londres. E essa tese, ela começou, né, com uma reflexão sobre a questão da autonomia na condução da política externa brasileira, de como a autonomia ela acabava sendo um grande guarda-chuva que podia englobar e que podia abraçar a política externa de diversos governos, mas ao longo da construção da minha tese, eu acabei tendo contato com outras reflexões e outros estudos dessa área de estudos diplomáticos, que é uma área que lá em 2001 foi criada pela International Studies Association e acabou contribuindo para eu mudar um pouco o caminho da minha tese. Mas essa ideia da busca de autonomia e da relação entre diplomacia e academia no Brasil foi o primeiro incentivo, né, o primeiro estímulo que eu tive, né, nesse contexto de construção desse trabalho. Bom, os objetivos, então, do artigo, portanto, dessa apresentação, são, em primeiro lugar, né, analisar a intersecção entre diplomacia e academia no Brasil, explorar também como mitos fundacionais ou mitos fundadores moldam o campo das relações internacionais, especificamente no nosso caso brasileiro, e apresentar o conceito a contribuição que eu faço, né, nesse artigo, que é falar sobre o conceito de não ficção diplomática, como sendo um gênero distinto e como sendo um caminho para conseguir, ao mesmo tempo, né, ver a contribuição e apreciar a contribuição dos diplomatas para o estudo da política externa brasileira, mas também levando em conta a dupla inserção que eles têm, né, eles não são simplesmente acadêmicos, eles estão intelectuais muitas vezes, bom, eles são, né, estão inscritos no governo, né, como funcionários do governo, como diplomatas, e muitas vezes têm contribuição de diálogos com a academia, mas essa posição da qual eles partem como sendo diplomatas é extremamente importante para a gente pensar em enquadrar essa produção intelectual desses autores e autoras.
Bom, quando a gente pensa na produção de textos por diplomatas de maneira geral, a gente tem dois grandes gêneros que se colocam, dois grandes caminhos, né, que se apresentaram ao longo da história. Um que talvez seja mais conhecido por vocês são as memórias dos diplomatas, e aí muitos diplomatas brasileiros têm livros sobre as suas memórias, sobre a sua experiência em termos internacionais, e manuais diplomáticos, né, manuais que começaram a ser escritos ainda no século, né, XVIII, né, e a gente tem diversos manuais que vão ser meio que um guia prático para como agir nesse ambiente diplomático. A gente tem manuais escritos normalmente também por diplomatas, né, então, né, para diplomatas por diplomatas, e as memórias estão associadas a justamente compartilhar ou essa experiência, ou essa trajetória, né, no contexto da própria diplomacia. Isso, no Brasil, a gente tem, né, em especial, memórias, como eu comentei com vocês, mas quando a gente olha para essa produção de textos, né, produzidos por diplomatas, no caso brasileiro, a gente tem uma especificidade que já foi apresentada lá atrás pela Letícia Pinheiro e pela Paula Vedovelli. E por quê? Olhando, né, para as principais revistas de relações internacionais do Brasil, elas vão perceber que existe um grande número de textos que são produzidos por diplomatas. Elas vão olhar justamente essa relação entre diplomatas e intelectuais, no caso brasileiro. O que elas vão argumentar é que, ao longo, né, da nossa história, desde depois da independência, diversas das primeiras pessoas que atuaram como diplomatas no Brasil, elas eram inicialmente intelectuais. Então, a diplomacia veio meio que por uma indicação, né? Não eram diplomatas de carreira, não existiam diplomatas de carreira lá no século XIX no Brasil, mas essas pessoas acabaram atuando, são intelectuais respeitados e acabaram atuando também como diplomatas, né? E aí a gente tem, né, diversos nomes, né, o próprio Vaiarme, a gente tem o Rio Branco sendo um diplomata de carreira, mas que tem uma produção intelectual de destaque, a gente tem Pandiá Calógeras, a gente tem outros nomes também, né, que acabaram produzindo textos importantes, são intelectuais importantes, e também, né, atuavam como diplomatas. Ao longo do tempo, a gente teve um processo de profissionalização da diplomacia brasileira. Isso quer dizer que a gente começou a ter um processo de seleção, que não era simplesmente por meio de indicação, mas por meio de concursos. Na década de 30, a gente começou a ter uma institucionalização do treinamento de diplomatas brasileiros, e depois disso, começaram a aparecer o que elas vão chamar de intelectuais enquanto diplomatas. Então, a inserção primeira não é como intelectuais, mas a inserção primeira é como diplomatas, e esses diplomatas também vão ter uma produção intelectual de maior ou menor peso, mas, né, muitos deles têm uma produção intelectual que acaba sendo, no mínimo, conhecida, né, e para pensar também a produção da própria política externa brasileira. O que eu fui buscar pensar, olhando para o artigo especificamente, entender, como hoje em dia nessa relação se estabelece, e não só hoje em dia, mas ao longo dessa história da construção da área de relações internacionais no Brasil, e pensar, né, como a proximidade entre Itamaraty e academia influencia a produção de conhecimento nas relações internacionais no Brasil, e também quais são os riscos de incorporar essas narrativas, né, que são construídas, essas ideias construídas por diplomatas, sem pensar elas também de forma crítica, sem pensar elas da forma que elas foram construídas, não, né, num contexto acadêmico, mas muitas vezes construídas num contexto, né, do próprio Ministério das Relações Exteriores e com preocupações muitas vezes distintas. Então, para essas são as principais questões que o meu trabalho vai buscar abordar. Quando a gente pensa, né, na produção e na utilização de textos para estudar a política externa brasileira, é muito comum a gente ver textos de diplomatas e acadêmicos colocados lado a lado. Não sei se vocês conhecem um dos mais importantes livros sobre a política externa brasileira, que é os 60 anos de política externa, que foi editado pelo Guilherme Albuquerque, entre outros. E se a gente olha lá, né, no conteúdo, como é que fala, no índice do livro, a gente vai perceber que existem diversos trabalhos, diversos capítulos que são escritos por acadêmicos, né, no sentido clássico, e diversos capítulos que são escritos por diplomatas. E aí tem o capítulo do Rubens e Cooper, o próprio Seixas Correia e outros nomes também da diplomacia brasileira. Quando a gente olha para a produção, né, para a publicação de artigos na Revista Brasileira de Política Internacional, a gente percebe isso, foi o que a Paula Vedovelli e Letícia Pinheiro perceberam, né, existia um grande número de artigos ao longo da história da revista que foram publicados por diplomatas, quase 20%, mesmo, né, depois do período que a Revista Brasileira de Política Internacional ela vai ser trazida, né, para a UNB, ela fica mais próxima da academia, ainda assim tem um número grande de artigos publicados por diplomatas. Quando a gente olha a revista Política Externa, que ela parou alguns anos de ser publicada, uma boa parte das publicações, ela vinha também de diplomatas. Quando a gente olha contexto internacional,
A gente tem um número menor do que na RBPI, mas também tem um grande número de textos que são escritos por diplomatas. Olhando especificamente no caso brasileiro, então, a gente tem que entender como que isso se estrutura. Por que a gente ouve tanto diplomatas? Por que a gente tem textos de diplomatas fazendo parte de cursos, né, de relações internacionais no Brasil, não como produção de práticos, mas como produção equiparadas à produção de acadêmicos? Como que isso se estrutura? Então, eu vou argumentar que essa grande presença, ela é resultado de uma dinâmica difusa, né, de uma fronteira muito difusa entre a prática e a teoria no Brasil, e também de esforço sistemático do próprio Ministério das Relações Exteriores em se aproximar da Academia de Relações Internacionais no Brasil. Esse esforço, ele vem no próprio Instituto Rio Branco, né? O Instituto Rio Branco, ele, para você conseguir ascender na carreira, você tem que fazer o curso de altos estudos. No curso de altos estudos, você vai ter que produzir uma tese, que é uma emulação de uma tese acadêmica, então você tem que produzir um texto, esse texto vai ter um orientador ou uma orientadora, ele vai ser submetido a uma banca. A FUNAG, ela se consolida como a maior editora de livros de relações internacionais no Brasil, a FUNAG ligada ao Ministério das Relações Exteriores também. Então, o que a gente nota é que existe um esforço, né, do próprio Ministério em se aproximar da academia e de incentivar diplomatas a produzirem textos em formatos acadêmicos. Bom, esse esforço, ele vai fazer, né, com que haja uma produção de textos que seja consistente nesse sentido, mas esse esforço também, esse é meu argumento, ele vai ser resultado de uma certa ideia sobre como surgiram as relações internacionais do Brasil. Em outros lugares, a gente também tem institutos que têm uma revista, né, uma publicação, né, de um periódico. No caso brasileiro, a gente tem o Caderno de Política Exterior, mas na América Latina, quase todos os ministérios das relações exteriores também têm uma revista acadêmica, mas essa utilização, ela é bastante grande, né, no caso brasileiro. E aí o que eu vou argumentar é que quando a gente olha os textos sobre a história das relações internacionais no Brasil, apesar da gente ter diversas leituras, boa parte dessas leituras coloca um momento muito importante, um momento fundador, na construção, né, do curso de Relações Internacionais em 1974 na Universidade de Brasília, sem dúvida, e muitas delas também vão colocar não só Brasília como sendo importante, mas justamente a proximidade do Ministério das Relações Exteriores como sendo um fator fundamental para pensar a criação da área das relações internacionais no Brasil. Por que isso? Né? Alguns dos textos, né, que a gente olha, como o do Shigenori Miyamoto, entre outros, vão falar que existia no Brasil um desinteresse de pensar o internacional, que quem precisava pensar o internacional eram diplomatas que precisavam lidar com isso, pensar a política externa brasileira. Portanto, a grande construção desses textos, ela veio justamente dos diplomatas, né? Isso é o que nesses textos de uns tempos atrás se falava acerca dessa produção intelectual, e que, portanto, os diplomatas eles estariam numa posição privilegiada, justamente porque eles eram aqueles que efetivamente pensavam as necessidades do governo. E quando foi criar um curso de relações internacionais, o conhecimento estaria concentrado nesses diplomatas, que eram aqueles que estavam até então pensando na política externa brasileira por uma necessidade. Então, em face ao desinteresse na área acadêmica em pensar a política externa brasileira, houve uma necessidade da parte do governo e do Ministério das Relações Exteriores, que acabou produzindo esse conhecimento mais ou menos nesse vácuo aí colocado. E, portanto, quando a área surge no Brasil, as pessoas que tinham conhecimento, que pesquisavam sobre essa área, eram essas pessoas que estavam no Ministério das Relações Exteriores, eram esses diplomatas. De acordo com essa ideia, então, de criação, de nascimento das relações internacionais no Brasil, o que se coloca é que essa disciplina, no nosso país, ela vai surgir meio que derivada do Ministério das Relações Exteriores. E, portanto, o Itamaraty, ele antes mesmo da criação, né, da consolidação da área, ele se estabelecia como um local de criação desse conhecimento e de saber legítimo, portanto, acerca de política externa brasileira. Essa ideia sobre o nascimento da área de relações internacionais no Brasil, portanto, coloca os diplomatas numa posição privilegiada, como ao mesmo tempo práticos, né, como ao mesmo tempo aqueles que estão operando a política externa brasileira, mas também como aqueles que produzem conhecimento sobre a política externa brasileira. E essa produção de conhecimento, agregada a essa história sobre a origem das relações internacionais no Brasil, garante a eles, portanto, uma posição privilegiada, um papel, né, distinto, né, e uma aceitação, digamos assim, uma leitura na própria academia distinta.
Pensando, então, nesse que eu chamo de mito fundador sobre as relações internacionais no Brasil, não é de se estranhar que aos diplomatas se dê tanta atenção, se dê tantos ouvidos quando a gente pensa na produção de conhecimento, né, e que sejam vistos não só como, né, funcionários públicos, mas também sejam vistos como analistas. E muitas vezes os seus textos eles são absorvidos ou equiparados, como eu falei para vocês, na produção política externa brasileira, como sendo semelhantes àqueles feitos por acadêmicos em si. Bom, qual que é o problema? Quando a gente olha, né, para a produção dos diplomatas, não só no Brasil, mas em todo lugar, é muito importante para a gente conseguir entender melhor a política externa brasileira, olhar para o que os diplomatas pensam, como os diplomatas vão atuar. Só que, ao mesmo tempo, né, que é necessário a gente entrevistar diplomatas, a gente ouvir diplomatas e ler diplomatas, é necessário a gente entender que eles têm uma posição diferente quando a gente pensa na sua atuação profissional. Tem um autor chamado Ivor Newman que ele vai falar que, ao contrário de boa parte das profissões, que a gente pensa numa vida pública dessas profissões e a vida privada, no caso dos diplomatas, eles têm toda uma construção e uma atuação que coloca mais um nível, né, na sua atuação na sua vida, né, publicamente como diplomatas, privadamente, né, eles também não deixam de ser diplomatas, eles ainda são diplomatas, porque mesmo que o diplomata ele fale alguma coisa fora do seu horário de trabalho, isso vai ser entendido como uma mensagem no país, carrega, né, portanto, um peso maior, e a sua vida pessoal, né, essa parte pessoal, afastada de qualquer olhar público, seria, digamos assim, o seu âmbito mais individual. Então, a função do diplomata se mistura muito forte com a pessoa do diplomata. Portanto, a produção intelectual desses autores é muito difícil da gente separar. Melhor, não é uma questão de dificuldade, mas é uma questão mesmo a necessidade de entender esse lugar diferente que os diplomatas ocupam para justamente, né, conseguir olhar para os textos deles de uma forma distinta. E qual que é o problema? Quando a gente não entende esses textos, não olha para esses textos levando em conta esse lugar diferente que o diplomata vai ocupar, né, como, né, um porta-voz do próprio Estado, a gente corre o risco de reproduzir o discurso oficial acerca da diplomacia brasileira, a gente corre dos outros países também, né, e a gente corre o risco de replicar pontos cegos teóricos. Por que eu digo pontos cegos teóricos? Quando a gente pensa na atuação do Ministério das Relações Exteriores, quando a gente pensa na atuação de diplomatas, é natural que eles busquem se afastar do governo que está em questão para mostrar que eles são funcionários, que eles estão servindo ao Estado. E por quê? Para a própria atividade diplomática, é central, é fundamental a gente pensar que, independentemente do governo, os estados, eles devem, né, respeitar os compromissos que foram anteriormente estabelecidos. Então, essa ideia de continuidade, essa ideia de manutenção dos compromissos, ela é central para a própria dinâmica da atividade diplomática em termos globais. Quando a gente olha a produção de textos elaborada por diplomatas, é muito comum que o aspecto da continuidade, que é central para a função do Ministério das Relações Exteriores, seja também replicado. E aí, né, nesse contexto, eu trato especificamente, né, deixa eu vir um pouquinho mais para cá, da ideia da busca de autonomia. Esse conceito, essa ideia da busca de autonomia, ela não surge na perspectiva de diplomatas. Essa ideia da busca, né, de autonomia, ela está muito associada, ela vem, né, primeiro, de uma tradição de pensar a autonomia em oposição à dependência na América Latina, é uma ideia que é herdeira do pensamento do Hélio Jaguaribe, do Juan Carlos Puig na Argentina. É uma ideia que foi trabalhada para explicar a década de 30 pelo Gerson Moura, mas que, posteriormente, também foi trabalhada para pensar outros momentos da política externa brasileira pelo Gelson Fonseca Júnior, que é um diplomata também, cujo trabalho eu muito admiro, né? E ele vai usar esse conceito de autonomia, né, de busca de autonomia, como sendo uma constante na condução da política externa brasileira, que vai explicar desde a década, né, década de 60, 70, 80, né, e também os anos 90. Então, ele pega esse conceito de busca de autonomia, essa ideia de autonomia, e ele aplica para pensar outros momentos da política externa brasileira, momentos que têm muitas diferenças entre si. O que é interessante é que, né, esses conceitos produzidos, né, pelo Gelson Fonseca, eles vão se tornar fundamentais para analisar a política externa brasileira do período do regime militar, por exemplo, né, política externa independente e regime militar, também vão se tornar muito importantes para pensar a política externa brasileira nos anos 90 também.
E outros autores começaram a falar sobre busca de autonomia também nos anos 2000. Né? Recentemente, o professor Feliciano Guimarães, lá da USP, publicou um artigo falando sobre a busca de autonomia pela... Me fugiu agora a palavra, mas é também usar o conceito de busca de autonomia para avaliar o terceiro governo Lula, né? Então, a acepção de autonomia, não em oposição à dependência, mas a acepção de autonomia associada a uma busca constante na condução da política externa brasileira, ela começou a ser replicada também nos meios acadêmicos, muito inspirada por uma leitura do conceito de autonomia que vem do Gelson Fonseca Júnior. É uma leitura que ela vai resolver uma tensão para os próprios diplomatas, que é, ao mesmo tempo, eles têm que responder aos governos que são eleitos, mas eles têm que mostrar uma certa continuidade, mas, né, que ao ser absorvida pela academia, essa ideia de autonomia, ela acaba sempre destacando o caráter de continuidade na condução da política externa brasileira e sempre colocando em segundo plano, ou mesmo impedindo que a gente consiga apreciar rupturas e descontinuidades na condução da política externa brasileira. Então, o que a gente nota, né, é que esse conceito ele vai ser apropriado pelo Gelson Fonseca, ele vai ser reestruturado, um outro contexto que o difere da acepção de autonomia do Gerson Moura, do Puig, do Jaguaribe, e essa ideia, muito ligada ao Gelson Fonseca, portanto, ela vai começar a ser replicada e apropriada para outros governos, e aí a busca de autonomia se torna uma constante, né, durante o regime militar, antes do regime militar, durante o período de transição da Guerra Fria, durante o governo FHC, durante o governo Lula, né, durante os governos, durante todo o período. Então esse é um ponto, né, um argumento que eu quero apresentar. E aí, justamente por isso, né, que eu defendo que a gente precisa levar em conta, né, os textos e a produção, a prática dos diplomatas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser muito cuidadoso em relação a essa inscrição desses diplomatas como funcionários públicos, além de pessoas que produzem textos. Eu entendo que esse tipo de produção que o Gelson Fonseca faz, que eu acho absolutamente brilhante e valiosa, e que outros, né, diplomatas também fazem, aí Rubens de Cooper, poderia mencionar Paulo Roberto de Almeida e tantos outros diplomatas, ela é muito importante, ela é muito valiosa, mas ela precisa ser lida a partir do local no qual eles estão, nessa posição a qual eles possuem. Portanto, o que eu defendo? Que a gente tem que olhar para esses textos não como memórias, não como manuais, não como análises acadêmicas clássicas, mas como, né, o que eu chamo de não ficção diplomática. Essa não ficção diplomática são textos, né, que são produzidos por diplomatas, eles emulam uma forma acadêmica, mas eles vão estar fundamentados também na autoridade institucional, na posição que esses autores vão ter, essas autoras vão ter como diplomatas, misturando ao mesmo tempo uma narrativa política, digamos assim, que está associada a essa história que eles vão ter, e uma pretensão analítica também. Então, é um conjunto, né? Eles têm uma pretensão analítica, mas muitas vezes a gente vai ter esses textos, né, se aproveitando ou explorando a posição que esses diplomatas têm como operadores também de política externa. Algumas características desse gênero vão estar, por exemplo, né, no uso de fontes oficiais e normalmente fontes diplomáticas, como sendo a grande fonte desses trabalhos. Muitas vezes, memórias ou a própria atuação desses autores em situações específicas, utilização de linguagem como nós ou nossa política, isso fica muito claro, por exemplo, na Diplomacia na Construção do Brasil do Henri Cooper, em diversos momentos ele se coloca como um ator, né, na obra que ele mesmo está lá construindo. Uma grande deferência às instituições e à tradição diplomática, vistas sempre como valiosas e raramente recebendo críticas, e uma ausência, né, de distância, de distanciamento crítico ou de uma postura crítica em relação ao Estado. Né? Ou se existe uma crítica em relação ao Estado, essa crítica não vai ser dirigida ao ministério, essa crítica vai ser dirigida a atores que estariam, de alguma forma, limitando a possibilidade do ministério de agir de forma independente ou de avançar em termos da política externa. O que é interessante é a gente notar que, a partir do momento que a gente teve esse esforço do Ministério das Relações Exteriores de aproximação da academia, essa leitura sobre a política externa brasileira, né, sobre a origem da disciplina, ela ganha mais destaque.
E aí, leituras anteriores sobre o papel do Ministério, sobre a diplomacia brasileira, elas vão muitas vezes acabar sendo esquecidas. Eu vou citar dois exemplos que eu acho muito interessantes. Um deles é um texto de análise política externa, dos primeiros textos, que é o do José Honório Rodrigues, em 66. Ele escreve, né, um texto sobre a política externa brasileira, e sobre o Ministério especificamente. Ele vai falar que o Ministério ele tem uma expressividade muito pequena, que a política externa brasileira é marcada por descontinuidades, não por continuidade, e marcada por um domínio das elites na busca de seus interesses, enquanto o Ministério tem um papel muito secundário. Tudo bem, ele está escrevendo em 66, é um contexto, né, antigo, mas ele está falando mesmo durante o período da política externa independente, contrastando, portanto, essa visão, essa leitura que ele faz à época com a leitura hoje que se tem predominante acerca da política externa independente. Um outro texto muito interessante, um pouco mais recente, é um texto do Clóvis Brigadão, de 78, que o texto se chama, né, Política Externa Brasileira. Os militares formulam, o Itamaraty embeleza e as empresas, as multinacionais lucram. Então, nesse texto do Brigadão, ele está justamente identificando o cerne da construção da política externa brasileira, os militares, e o Itamaraty assumindo um papel de embelezar essa política para sua apresentação em termos globais, que normalmente é o papel dos ministérios. Né? Então, é interessante que essas leituras contrastantes acerca do papel do ministério, elas se dão com meio que um período específico. Mais recentemente, essa ideia de insulamento burocrático, essa ideia de autonomia, não só na condução da política externa brasileira, mas dessa separação do Ministério de elementos políticos, ela continua sendo muito forte. E mesmo que a gente tenha muitas evidências, né, que mostram o envolvimento entre diplomatas e políticos, entre diplomacia e política. Um exemplo desse envolvimento é a própria Constituição dentro do Ministério das Relações Exteriores, do CIEX. Aí o trabalho do nosso colega, né, do Pio Pena, fala sobre isso. Então, de uma seção dentro do Ministério das Relações Exteriores, durante a diplomacia, durante a ditadura, que tinha por objetivo justamente ajudar a perseguição de certas pessoas, ou, no mínimo, né, o monitoramento de certas pessoas vistas como subversivas no exterior. A gente tem o trabalho da Alessandra Castilho, da CTMI, por exemplo, ambos falando sobre o anticomunismo dentro do Ministério das Relações Exteriores. E esse comunismo vem desde a década de 30 e se mantém de forma constante, não o Ministério todo, obviamente, mas pessoas dentro do Ministério com esse caráter anticomunista, ligados a certos setores do governo, inclusive esses setores militares e setores conservadores. A gente tem o mesmo trabalho da Letícia Pinheiro, a tese dela sobre o governo Geisel, mostrando uma enorme pluralidade de atores envolvidos na constituição, na construção da política externa brasileira. O Itamaraty é um desses atores. E, enfim, outros muitos exemplos poderiam ser citados. O que a gente nota, portanto, é que existe, ao mesmo tempo, diversos exemplos que mostram o envolvimento entre o Ministério e política, né? Um outro que eu vou citar, que eu acho bastante interessante também, é o fato de que, há pouco tempo, o Davidson Lopes e o Vinícius Santos publicaram um trabalho mostrando que mais de 10% dos diplomatas brasileiros, eles são filiados a partidos políticos, não é nem envolvidos, tal, não, eles são filiados a partidos políticos. Muita gente nem sabia que isso era possível, e depois que o trabalho deles foi publicado, né, as informações sobre filiação política de diplomatas se tornaram mais difíceis de serem obtidas dentro, né, pelos meios, né, disponíveis online de maneira mais ampla. Né? Então, essa ligação é muito clara, mas ainda assim, né, quando o Bolsonaro foi eleito, muitos analistas falaram que o Bolsonaro ele não iria conseguir mexer muito na política externa brasileira, porque o Itamaraty tem uma postura histórica de afastamento da política, de neutralidade e assim por diante. Não foi exatamente isso que aconteceu, né? E muitos depois se falou, né, de como o Ministério ofereceu resistência, né, ao Bolsonaro, buscando, né, atuar contra a política do Bolsonaro, mas ainda é necessário necessário mais estudos especificamente sobre isso. Esse é o estudo que eu desenvolvo na UNB, no meu pós-doutorado, né, se houve resistência, como foi, se houve resistência, em que medida ela é diferente, né, de a resistência que qualquer governo que chegue, né, vai receber de diplomatas que não concordam com as ideias desse governo. Existe uma especificidade, ou essa resistência e essa tensão entre quando há uma mudança política, ela é presente, né? E as evidências que a gente tem...
até o momento, estão justamente falando, né, de constantemente a gente ter esses mecanismos de resistência a mudanças promovidas pelo governo. Né, especificamente, né, no governo Lula, por exemplo, quando o Lula entra, ele muda os critérios de seleção do Ministério das Relações Exteriores, ele sofre uma enorme resistência de dentro do Ministério. Né, e aí, a mudança no processo de seleção, a abertura do Ministério, né, tanto contratando mais pessoas, mas buscando ter ações afirmativas no ingresso e assim por diante, muitas vezes acabam sofrendo resistência, né, dentro do Ministério e assim por diante. Então, o que a gente vê, né, são diversos envolvimentos, diversas imbricações entre política e diplomatas e diplomacia, especificamente acontecendo em diversos momentos distintos. Então, essa suposta separação, né, ela acaba sendo a ideia de separação e de neutralidade do Ministério e de certo caráter apolítico do Ministério, ela é muito tributária, né, de uma certa narrativa sobre essa autonomia e sobre ensinomento, narrativa essa que está muito associada a gente usar como referência, isso é meu argumento, né, também, textos que são produzidos por diplomatas também. Então, só para deixar claro, né, o que eu quero dizer não é que os textos não têm qualidade, não é que os textos não devam ser lidos, muito pelo contrário. Né, a gente tem diplomatas com uma produção acadêmica extremamente sólida, né, uma produção intelectual muito sólida, muito consistente. O que eu estou falando, né, é que esses textos também têm que ser lidos como produzidos por diplomatas. Né, isso é muito importante para a gente conseguir entender essas dinâmicas da própria produção de conhecimento nas relações internacionais do Brasil. Como eu falei para vocês, né, essa ideia de que a política externa, a diplomacia, perdão, a área de relações internacionais, ela está muito ligada ao próprio ministério, é uma ideia que nos anos mais recentes ela tem sido revisitada e recontada. E entre esses elementos de revisitar e se recontar, as leituras, os artigos mais recentes, eles têm se afastado dessa ideia de que não haveria interesse acadêmico em pensar a política externa brasileira até os anos 60 e começar a olhar outros núcleos de produção de conhecimento sobre o Brasil no sistema internacional que são anteriores à criação de RI, anteriores ou distintos da produção no Ministério. E aí os próprios militares com pensamento geopolítico podem ser mencionados nesse contexto. Além disso, né, produção de conhecimento em outros centros de pós-graduação, que não são especificamente em relações internacionais, mas em ciência política, e não são no Ministério das Relações Exteriores, né, o próprio, se não me engano, é o Centro de Estudos Africanos, lá também, próprio IUPERJ e outros lugares também produzindo a partir de outras perspectivas, seja do direito, seja das ciências sociais, seja da história, claro, né, e seja também na perspectiva da geopolítica, pensando o lugar do Brasil no mundo, produzindo conhecimento sobre o Brasil no sistema internacional. Então, essa origem das relações internacionais no Brasil, ela é muito mais plural, né? Mas esse mito de origem é muito importante, porque quando você identifica, né, uma história sobre como essas relações internacionais nasceram no país, você habilita certos atores, no caso diplomatas, a ter uma postura de maior destaque, e ao mesmo tempo, né, deixa em segundo plano outros atores que por muito tempo contribuíram também para pensar esse papel do Brasil no mundo. Então, o que esse artigo, né, o que esse texto vai propor, e aí já indo para o final, sem me alongar muito, é uma distinção justamente entre essas análises acadêmicas e o discurso diplomático, uma distinção entre os textos publicados e produzidos por diplomatas, mesmo quando esses textos eles são colocados, né, em artigos ou em locais mais acadêmicos. Eu busco, né, advogar pela utilização, né, dessa categoria, desse gênero, né, de não ficção diplomática, para justamente valorizar os textos de diplomatas que são extremamente importantes, os textos de práticos, né, que são extremamente importantes, mas levando em conta o lugar no qual esses profissionais estão inseridos e refletir sobre a produção de conhecimento, a ligação entre poder, né, saber e autoridade na construção da área de relações internacionais no Brasil. A ideia é justamente a gente estimular uma reflexividade, uma discussão mais rica entre acadêmicos e diplomatas, né, levando em conta essas especificidades, levar em conta a importância de diversificar vozes e fontes na pesquisa e relações internacionais, e aí o texto da própria professora Norma, um tempo atrás, com o Ziel, que é um diplomata, é um texto extremamente importante, muito sensível a essa questão, falando justamente sobre a importância da gente ter uma pluralidade de fontes, de cruzamento de fontes, na hora da gente pesquisar relações internacionais no Brasil, e não fazer um trabalho que só replique um discurso oficial, que só use fontes diplomáticas, mas também
buscar, né, ter mais rigor em termos meteorológicos para pensar as relações internacionais e a pesquisa em relações internacionais no Brasil. E um último ponto, que é quase que uma consequência, né, é a gente ser muito mais cuidadoso com a ideia de busca de autonomia como eixo explicativo para a PEB, né, não sempre focando nas continuidades, mas também focando nas rupturas, e também pensando que como o conceito de autonomia, né, ele acabou sendo tão ampliado e tão utilizado para explicar, muitas vezes, ações não só distintas, mas antagônicas do país no contexto internacional, que ele acaba perdendo o sentido e se afastando da sua acepção original de o contrário de dependência. E aí, recentemente, né, a Letícia Pinheiro e a Maria Regina Soares de Lima, elas publicaram um artigo justamente, né, com uma crítica, né, com uma reflexão acerca do conceito de autonomia, né, no país. Um texto riquíssimo e justamente destacando, né, essas tensões que há entre esses conceitos. Bom, para concluir, então, a relação entre diplomacia e academia, ela é muito fecunda, ela é necessária, mas exige uma abordagem cautelosa por conta dessa dupla inscrição no caso dos diplomatas. Aí o conceito de não ficção diplomática, ele vai contribuir justamente para desnaturalizar esses textos, para separar esses textos, mas ainda assim valorizando essa produção, que é fundamental para a gente melhor entender política externa, não só do Brasil, mas de outros países também. E a ideia, né, é que a gente torne, portanto, as relações internacionais no Brasil um campo mais plural e mais estruturado e mais rígido, né, em termos meteorológicos, e mais consistente e mais consciente, eu acho, especialmente em termos epistemológicos. E eu acho que é isso, fico por aqui. Agora eu abro aqui. Bom, devolvo a palavra então para a professora Norma. Eu gostaria de agradecer muito pela apresentação do texto, que é realmente um texto muito rico, e que está se referindo, né, é realmente um elemento de debate, né, porque alguns de nós já se perguntaram sobre questões que aparecem ali, que se interpelaram também, então a gente tem mais um trabalho que tem uma outra perspectiva, que propõe o conceito, que aprofunda o tema, e, enfim, é muito interessante. Eu recebi aqui várias perguntas, mas eu vou fazer uma pergunta, talvez não seja, como você falou, a gente precisa ter prudência, mas, enfim, eu acho que, com relação ao nosso público, digo, aos graduandos, quem está fazendo pesquisa na pós-graduação, como é que a gente diferencia um texto publicado numa revista como a Revista Brasileira de Relações Internacionais, de Política Internacional? É uma fonte ou é uma referência bibliográfica? Uhum. Ó, é uma pergunta fundamental, especialmente para o pessoal da pós-graduação, como a gente falou, né? Isso vai depender muito do desenho da sua pesquisa, esse é um elemento central. Na minha pesquisa, como eu estava avaliando a produção acadêmica de diplomatas, esses textos eram minha fonte primária, eles eram, né, uma referência primária. Mas, normalmente, não é o que a gente tem por referência primária em pesquisa. Quais são as referências, né, as fontes primárias que a gente vai ter? São os documentos escritos naquele contexto, a gente pode usar entrevistas, a gente pode usar, acho que essas são as duas grandes referências que a gente tem, né, a parte dos arquivos, dos documentos, associado a entrevistas, associados a dados, muitas vezes que são apropriados pelo governo, mas depende do desenho da pesquisa, mas acho que isso é importante a gente levar em conta, né? Os artigos que são lá colocados numa revista, né, seja a EBPI ou seja qualquer outra, em geral eles se fundamentaram numa leitura sobre certas fontes, sobre certas referências, né? Assim, a gente deseja que sejam referências fontes primárias, né, fontes que vão diretamente buscar as informações nesses arquivos, nesses documentos, e a partir daí construir as suas interpretações, as suas leituras sobre, né, essas referências, o seu aporte nessa discussão sobre o período, enfim, o que seja, de maneira geral. Então, isso vai depender do desenho da pesquisa,
mas eu acho importante, né, que as pessoas que vão fazer pesquisa, elas não só utilizem artigos como referência, mas busquem, né, os documentos, busquem arquivo, busquem fazer entrevista e busquem fazer um cruzamento justamente dessas fontes. Uma boa pesquisa, ela tem que levar em conta não só, né, uma fonte que você vê como confiável, mas é que mesmo fontes confiáveis, elas podem, né, se chocar com outras fontes confiáveis, né? Quando o pessoal usa entrevista, por exemplo, tem diversos trabalhos que falam sobre, no caso de entrevistas, né, como a nossa memória, ela não é tão perfeita assim, como ao longo do tempo a gente pode reinterpretar determinados atos, a gente pode buscar justificar, não é mentir, mas justificar para a gente mesmo certas ações que nós tomamos em um contexto diferente, ou de forma diferente lá no passado. Então, nesse caso, por exemplo, contrastar, né, a entrevista com documentos da época é muito importante. Se for fazer entrevistas, não faz entrevistas só com diplomatas, no caso das nossas pesquisas em política internacional, ou só com diplomatas brasileiros. Busque diplomatas estrangeiros, busque funcionários públicos que trabalharam naquele contexto, né? Então, eu acho que é muito importante a gente ter consciência, entender, né, que essas fontes elas são importantes, mas que elas têm que ser complementadas, tem que haver o cruzamento dessas fontes, né? Então, o trabalho na RDPI, ele é uma referência. Essa referência pode indicar onde encontrar informação e você pode buscar encontrar informação, né, fonte primária, em outros locais para você enriquecer a leitura e a interpretação sobre aquele evento. Acho que é por aí. Ok, muito obrigada. Então, a primeira pergunta que vem realmente do nosso público é a seguinte: como definir de forma operacional o que é diplomatic non-fiction e fazer uma diferenciação da escrita acadêmica e do relato da prática diplomática? Quais critérios permitem identificá-la? Perfeito. Bom, o relato da prática diplomática, em geral, vai estar associado a textos que têm por objetivo, né, policy ou memórias. Isso está bastante, eu acho que fácil. Eu acho que a grande dificuldade é diferenciar isso que eu chamo de não ficção diplomática de textos que são meramente acadêmicos. O que eu acho que deve ser feito é ler todos os textos que são escritos por diplomatas com uma certa desconfiança e levando em conta a posição da qual eles são escritos. E percebam que isso não é só em relação a diplomatas. Eu acho que, né, nós temos que ser muito críticos em relação aos textos e às referências que nós estamos usando, né? Isso não quer dizer que o fato de, sei lá, eu ler um texto que foi feito por um funcionário público vai fazer com que eu discorde ou suspeite daquele texto. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente não pode deixar de levar em conta, né, essa inscrição dos diplomatas, essa especificidade de uma profissão que tem um compromisso com o Estado, que é um compromisso de 24 horas, com uma certa perspectiva acerca do Estado, quando nós estamos lendo algum texto que são por eles produzidos. Não quer dizer que o texto não tenha valor, não quer dizer que o texto não tenha rigor, quer dizer só que a gente precisa levar em conta essa construção. Então, o que eu recomendaria é, se é um texto que é escrito por diplomata, leve em conta, né, trate como uma não ficção diplomática, né, e isso não elimina a contribuição desse texto, mas, né, contraste esse texto com outras abordagens, com outras perspectivas. Então, eu acho que isso vai, no caso, na autoria especificamente, e especificamente se os textos eles têm esses marcadores que eu coloquei, que é tratar a política externa brasileira como nossa política, ou falar de uma política como nós fizemos alguma coisa, essa escrita em primeira pessoa, ou muitas vezes se colocando como parte, né, do evento analisado, ao mesmo tempo analista e diplomata e prático, né, isso é muito característico desse tipo de texto. Ok, muito obrigada. Uma outra pergunta: uma epistemologia mista que articule tradição diplomática e tradição acadêmica é viável sem que uma das duas se imponha? Como seria esse desenho metodológico? Essa é uma questão complicada, porque a própria ideia de tradição, ela já está associada a uma certa leitura, uma certa narrativa sobre como determinado evento ocorre. Né? Quando a gente fala de tradição diplomática, tem um texto super legal do Lucas Mesquita, ele está na UFABC, na Unila agora, e ele vai justamente mostrar como a tradição diplomática, ela muda governo a governo, período a período. A própria ideia de tradição, ela é articulada para imaginar que existe uma continuidade, mas ela é constantemente reinventada, né, e modificada. Né? Então, o que se fala de tradição da diplomacia brasileira, em cada momento histórico diferente, foi uma coisa diferente. Né? A única coisa que se mantém, talvez, seja a gente chamar de tradição.
E por isso a importância de ter uns ícones, né? Então, o Barão do Rio Branco é visto como um grande ícone, como um grande ponto de articulação de uma certa ideia, de uma certa tradição. O que muita gente se esquece é que o Barão do Rio Branco, ele estava lá, né? Tudo bem, teve a questão, né, de você conseguir finalizar as fronteiras brasileiras. Mas política externa brasileira durante o Império, ela fundamentalmente uma política, perdão, durante, né, a República Oligárquica, era fundamentalmente uma política externa de defesa dos interesses do café. O Barão do Rio Branco, ele impediu, né, que o Euclides da Cunha entrasse no ministério, porque era feio, isso nas palavras do próprio Barão, e ele selecionava pessoas que eram loiros e altos, porque pareciam europeus, né? Então, isso é uma crítica que foi feita ao Barão pelo Gilberto Freire no Ordem e Progresso, que apontava já esses critérios racistas de seleção das pessoas. Então, assim, eu acho que tradição, ela é sempre articulada e a nossa função, enquanto acadêmico, é sempre questionar a tradição, a nossa função é sempre suspeitar dessa tradição e não comprar essa ideia, nem de tradição acadêmica e nem de tradição diplomática, digamos assim, né? Então, eu acho que unir as duas coisas sem que uma se sobreponha à outra não é nem o objetivo, né? Mas eu acho que a gente tem que estar sempre atento aos caminhos que a gente está seguindo e a gente tem que estar atento para não comprar uma certa ideia de tradição, né? Seja acadêmica ou seja diplomática, e ao comprar essa ideia de tradição, a gente perca o rigor analítico e não consiga, né, identificar certos argumentos que são contrastantes. Então, quando a gente olha para a construção da política externa brasileira e fala numa tradição diplomática, a gente deixa de lado, quando fala dessa tradição, o caráter racista no Ministério das Relações Exteriores ao longo de boa parte da sua história. Um caráter que foi indicado, por exemplo, nos anos 60, pelo Abdias Dias do Nascimento, quando falava que o Ministério não queria que ele falasse sobre a política externa brasileira para a África, e quando ele falava que o olho azul do Ministério das Relações Exteriores não enxergava o negro, né? Então, esse é um ponto que a tradição elimina, ou a falta de presença das mulheres, por exemplo, no Ministério. Né? Então, eu acho que esse é o elemento central, né? Se suspeitar. O mito fundador, entre aspas, que vincula a área de relações internacionais no Brasil, né, ao Itamaraty e ao curso de Relações Internacionais da UNB, que foi fundado em 1974, fez 50 anos no passado, ainda é estruturante ou já está sendo revisto com a expansão dos cursos de Relações Internacionais e da pesquisa? Hoje em dia, ele ainda é muito marcado, mas eu acho que é mais plural as narrativas e as visões sobre a construção da área de relações internacionais no Brasil. Então, os últimos artigos, os últimos trabalhos que a gente viu, que são do Davidson Lopes, do próprio Feliciano e meu também, os dois na Enciclopédia Oxford, e do Carlos Milani, há um pouco tempo atrás, eles vão revisitar a área de relações internacionais, análise política externa no Brasil, mas a partir de uma perspectiva mais plural. Então, acredito que mais recentemente, né, a gente tem uma abertura, assim, para olhar para essa área de outra forma, uma forma menos centrada no Ministério e mais plural. Mais uma pergunta. A universidade também produz seus próprios mitos de origem, de neutralidade, de excelência, que competem ou dialogam com o mito diplomático? Todos os cursos, todas as universidades, todas as áreas, elas têm os seus mitos fundadores. Quando a gente olha a área de relações internacionais, a gente tem dois grandes mitos fundadores. Um mito que criou o objeto de estudo e um mito que criou o campo, né, a área, digamos assim, acadêmica. O mito que criou o objeto de estudo é Paz de Westfália, 1648. Todo mundo que fez relações internacionais ouviu a Paz de Westfália. Aí você vai ver o que a Paz de Westfália trouxe. Ela trouxe a ideia, né, do cuius regio eius religio, a ideia de soberania, que o soberano vai lá decidir qual que é a religião do seu reino. Aí fala, beleza, então vamos lá na Paz de Augsburg, quase um século antes. O que ela fez? Exatamente isso. Por que a Paz de Westfália é o marco e não a Paz de Augsburg? Porque em algum momento foi definido que ela seria o marco. Quando você olha soberania em Augsburg e soberania hoje, é a mesma coisa. Tem um texto todo do Ian Barthelsen falando, o nome do texto da soberania, a genealogia da soberania. A soberania hoje não é a mesma soberania de lá atrás. O Estado de hoje não é o mesmo Estado de lá atrás, mas se identifica esse ponto como um ponto fundador. Por quê?
que está associado a uma ideia do objeto nascendo em solução de conflito, mas nascendo do conflito, está associado a uma construção de um certo objeto que tem uma origem europeia. Então, esses mitos também reproduzem certas ideias sobre o que é relações internacionais. O mito de criação da disciplina. 1919, a criação do curso da Cátedra de Relações Internacionais da Universidade de Aberystwyth. Né? Essa cátedra, ela nasce depois da Primeira Guerra Mundial, para buscar a paz, né, e fenômeno da guerra. Tá, mas você tem diversos outros, e aí outras leituras concorrentes que vão falar sobre outros momentos em outros lugares, muitos outros lugares, que se pensava também em relações internacionais. Então, eu estou citando esses dois marcos, eles estão no texto, né, The Big Bangs of International Relations Theory, do Halvard Leira, do Benjamin de Carvalho. Mas é isso. Todos os lugares eles vão ter os seus mitos de origem. Esses mitos eles capacitam, habilitam certos atores e eles excluem e silenciam outras histórias. Então, o grande ponto é escolha seu mito, né? Mas sabendo o que esse mito mostra e o que esse mito exclui. Eu acho que esse é o elemento central. Não tem como a gente fugir, né, de uma certa narrativa, de uma certa história, mas quando a gente decide por uma ou por outra, quando a gente questiona uma ou outra, a gente toma decisões que têm implicações porque a gente vê o que a gente não vê, né, o que a gente permite e o que a gente não permite. Ok. Mais uma pergunta. Como a academia, então voltando a um ponto que a gente estava tratando anteriormente, como a academia e Itamaraty podem manter um diálogo, não é, frutífero, sem que essa prática diplomática passe a ditar os critérios de validade da pesquisa acadêmica? Eu acho que com a área de relações internacionais se tornando cada vez mais ampla, plural e, ao mesmo tempo, dialogando não só internamente, mas externamente, a inserção hoje da área de relações internacionais do Brasil fora, né, ela é muito maior do que era há alguns anos atrás. Eu acho que isso já é o elemento central. E, por outro lado, o trabalho que a FUNAG faz é extremamente valioso para a área de relações internacionais do Brasil. A gente não teria uma área tão ampla, tão consistente, com fontes tão plurais, se não fosse a FUNAG, sem sombra de dúvida. Né? Há pouquíssimo tempo mesmo, a FUNAG ela reeditou a tese, a dissertação de mestrado do Zairo Chaibub. Esse é um texto fundador para pensar política, diplomacia brasileira, mas era um texto que era dificílimo da gente encontrar. Quando a gente achava, era o texto, né, algo escaneado do texto da tese original, tinha até anotações assim, e a FUNAG vai e publica isso de novo agora, né? É muito rico o trabalho que a FUNAG faz. Então, eu acho que um diálogo importante, ele vem, né, justamente de muitos seminários que a FUNAG faz, desse trabalho de publicação de artigos, de textos novos, de revisitar textos novos também, mas da nossa parte, da academia, é trazer esses elementos, não de forma como se fosse uma explicação, mas como se fosse uma outra fonte e questionando, e a texto dos diplomatas, eu digo, né, questionando, suspeitando e assim por diante. Então, não pegar uma coletânea que foi feita pela FUNAG sobre determinado período e usar como única fonte, mas buscar o arquivo, buscar os outros textos que não estão no que a FUNAG colocou ou não colocou numa determinada coletânea, né, para a gente ter uma visão mais plural. Eu acho que é um trabalho riquíssimo, né? Tem que ter esse contato, a FUNAG faz um trabalho excelente, a academia tem fazendo mais, com cada vez mais trabalhos metodologicamente sofisticados de buscar fontes fora do país. Eu acho que é esse o caminho, né? Então, de novo, né, com muita conversa e muito contato que é necessário, mas sempre, né, buscando um rigor em termos meteorológicos e cruzamento de fontes. Ok. Mais uma pergunta. O conceito de diplomatic non-fiction poderia ser aplicado a outros contextos, no sul global, em países como Índia, África do Sul e México, onde a diplomacia e a academia também se entrelaçam? Que ajustes seriam necessários para não projetar o caso brasileiro? Então, nesse caso, é um pouco mais difícil, porque eu teria que olhar com muito mais atenção cada um desses outros países, desses outros casos. O que eu conheço mais de diplomacia na América do Sul, estou escrevendo o verbete na Enciclopédia Oxford de Relações Internacionais sobre diplomacia na América do Sul. Estou há 2 anos, não vai sair. Mas uma das coisas que a gente viu é que justamente quase todos as escolas de formação dos diplomatas na América do Sul, eles publicam uma revista acadêmica. Então, assim, eu não posso garantir com
enorme certeza que isso ocorre. Eu sei que na Argentina a gente tem um entrelaçamento também, e aí, né, o trabalho da Melissa Adessiancio é super importante nesse sentido de olhar essa produção do lado da Argentina. Eu sei que outras muitas escolas na América do Sul também vão ter, né, essa produção, né, de revistas, né, e de textos de diplomatas que são publicados nessas revistas também. Mas aí, caso a caso, você tem que avaliar. Mais uma pergunta, muito obrigada. Há planos de testar empiricamente o conceito, né, de diplomatic non-fiction, entre parênteses, entrevistas com diplomatas e acadêmicos, análise de recepção, mapeamento de citações, fecho parênteses, para além da discussão discursiva feita no seu artigo? Eu não tenho plano de fazer isso. Existe a possibilidade de fazer, por exemplo, uma revisão sistemática de literatura, fazer, por exemplo, uma análise de redes. Essa é uma agenda que a minha contribuição, o que eu quis fazer é isso, e eu parti para outras coisas, né? Não que eu tenha deixado de lado o estudo sobre diplomacia e tal, mas eu não tenho plano de fazer isso nesse momento. Eu acho que, porém, é uma pesquisa promissora. Eu comecei a fazer uma parte disso na minha tese, então eu avaliei os textos da revista Política Externa que foram escritos por diplomatas. Eu acho que agora que eu estou me enveredando por dominar certos métodos analíticos, né, usando extração de texto, R e coisas do tipo, que é o que eu pretendo fazer nos próximos meses, né, isso vai facilitar fazer um trabalho nesse sentido, um trabalho mais empírico, mapeando de maneira mais sistemática, né, esse material. Então, por enquanto, eu não estou com esses planos, mas eu estou adquirindo competências que vão me permitir fazer isso. Mas, assim, se outras pessoas tiverem interesse em fazer esse mapeamento mais empírico, eu acho que é muito rico, né, também. Então, aproveitando a sua deixa sobre o artigo que você está escrevendo, escreveu, o verbete, em caso, né? Você poderia nos adiantar um pouquinho, comentários, enfim, que não sejam tão reveladores do seu artigo, porque a gente vai querer lê-lo, né? Mas, enfim, dá uma ideia para a gente do seu tema, desse artigo, quando a gente transpõe, mesmo que tentativamente, ter uma ideia do que acontece em países da América do Sul ou países da América Latina, e se você tem ideia de uma eventual especificidade da região. Quando a gente olha, né, o artigo, só para explicar um pouco, ele é da Enciclopédia Oxford de Relações Internacionais, ele é um artigo mesmo que tem um tamanho, né, grande, ele está pensando justamente em fazer um certo mapeamento da própria diplomacia, né, na região. O que a gente vê? A gente tem uma construção das academias, em termos de evolução e construção das academias diplomáticas na região, elas vão ser caudatadas de um processo que aconteceu primeiramente na Europa. A diplomacia, ela tem três grandes atividades que hoje em dia a gente é difícil meio de separar, mas assim, tem atividade diplomática, de relação entre estados, a consular, né, que ele dá com os cidadãos, e tem a parte de secretaria de Estado, que é receber as cartas todas, enfim, fazer essa gestão da informação, digamos assim. Essas três áreas que hoje estão juntas nos Ministérios das Relações Exteriores, elas não eram juntas, né? A parte da relação entre países e tal, ela era feita por gente rica, que não precisava de dinheiro, não estava precisando de salário do governo, e a parte da gestão de informação era por funcionários públicos, que não iam nunca para o exterior, essas áreas não se comunicavam. E a partir do começo do século XX, elas começaram a se comunicar e se juntar. Então, a Noruega juntou primeiro, tal. O Brasil junta só na década de 30, né, durante as reformas do período do Oswaldo Aranha. E depois disso, a gente tem a criação de academias diplomáticas, né, nessa ideia também de profissionalização dessa produção acadêmica. O que a gente nota de maneira geral é que nos outros países da América Latina a gente também teve uma junção dessas áreas, que é a mais tardia. A gente também tem a criação de escolas diplomáticas para legitimar essa postura. A gente também tem um envolvimento, né, na academia. A gente também tem, a academia sim, a gente tem a produção de revistas, né, com uma pretensão, né, acadêmica, nos moldes de uma revista acadêmica, em praticamente todos os países da região. A gente tem uma enorme disparidade de gênero, maior e menor, mesmo nos países que falam que tem uma política externa feminista, né? Então, o Uruguai, nos últimos anos, eles têm buscado trazer muito mais mulheres para a diplomacia, só que ainda é muito masculino, né? O único lugar onde a gente tem, no topo da carreira, mais mulheres do que homens, por razões que eu não sei dizer, né, é a Colômbia, mas todo o resto você tem muito mais homens no topo da carreira do que mulheres.
A gente tem o Brasil despontando como lugar onde os diplomatas são mais bem pagos na região, sem sombra de dúvida, né? Então, um terceiro secretário no Brasil, em geral, recebe mais do que um embaixador em todos os outros países da região, que é o topo da carreira, né? Mas a Faz estruturação... diferença, né? Oi? Faz uma diferença, né? Sim. E a estruturação da carreira é muito semelhante. Então, a gente nota diversas características semelhantes nos países da região, tanto para bem quanto para mal, né? Mas isso é algumas das coisas. Me ocorre aqui o seguinte, eu me interesso muito pela primeira metade do século XX, e enfim, talvez assim, na primeira década, na segunda década, e principalmente, eu quero dizer, em termos de manifestação, uma expressão clara de alguns traços da diplomacia argentina. Eu já pensei, inclusive, em fazer um pouco, tentar esmiuçar isso, digamos, um comportamento mais ou menos contínuo da diplomacia, enfim, argentina e a diplomacia do Brasil. Enfim, eu posso dizer para você assim, eu percebo uma diferença grande, mas nunca fiz um exercício sério para colocar no papel aquilo que eu percebo que não é muito trabalhado. Mas, enfim, voltando à questão que tem mais a ver com o seu trabalho. Do que você pôde conhecer até agora, você acredita que, comparando os dois países, Argentina e Brasil, porque a Argentina é extremamente importante para o Brasil, enfim, é um país, né, os dois muito importantes na América do Sul, você acredita que o comportamento, se é possível a gente delinear, enfim, ter uma impressão sobre o comportamento da diplomacia argentina, você acha que as respectivas formações, ou seja, o nosso Rio Branco argentino, vão produzir diplomatas um pouco diferentes? Isso que é interessante. Eu acredito que no mundo, em geral, eles não produzem diplomatas muito diferentes, os institutos de formação. E por quê? Ao mesmo tempo que os diplomatas, eles são fundamentalmente, né, defensores do interesse nacional, eles também formam uma comunidade. Isso é muito interessante. Tem um livro publicado há uns 20 anos, mais ou menos, que é o único, que chama, né, ele é sobre corpo diplomático. O que é o corpo diplomático? São os diplomatas de determinado país que estão lotados em determinada cidade. A gente aqui no Brasil costuma falar serviço e corpo diplomático como se fosse a mesma coisa. Mas serviço diplomático brasileiro, os diplomatas do Brasil. Corpo diplomático de Brasília são todos os diplomatas que estão em Brasília. E essas pessoas, elas têm uma forma de socialização muito semelhante. Então, os filhos vão para as mesmas escolas, eles compartilham informações, eles frequentam os mesmos lugares, eles têm formas de interação que são muito semelhantes. Então, outros lugares onde você tem um caminho tradicional de diplomacia, que é uma seleção rígida e uma formação em escolas de formação, eles tendem a produzir diplomatas que são muito semelhantes. E por quê? Para a diplomacia funcionar, os diplomatas do mundo inteiro têm que se comunicar numa linguagem comum, não linguagem idioma, né, mas tem que ter formas de agir comuns. Isso que eu acho muito interessante. Talvez, né, dos poucos lugares que sejam mais diferentes sejam os Estados Unidos, porque a estruturação do serviço exterior deles é muito diferente, na metade. Mas metade, que é mais de carreira, também tem uma semelhança muito grande. Então, o Brasil e a Argentina, por mais que muitas vezes, né, ou diversos países que têm políticas externas que muitas vezes são contrastantes, a formação dos diplomatas ela é fundamentalmente pensada numa socialização e na absorção de Na ressocialização, porque passam essas pessoas, como acontece no Exército, não é? Precisamente. Não é? Precisamente. Tanto é que vários colegas meus que entraram no Ministério ao longo dos últimos tempos, né, e eu dei aula por bastantes anos para quem quer ser diplomata, eles falavam que praticamente tudo que eles aprendiam na formação, eles já tinham visto antes, eles já conheciam. O que eles não conheciam? A forma de agir, como se vestir, esse tipo de coisa. Então, nesse sentido, existe uma convergência muito grande, que é necessária para a diplomacia enquanto atividade ser global. Acho que isso é muito interessante. Ok. Eu não sei se você tem alguma observação a fazer ainda, e chama atenção para quem está nos assistindo, então,
peço para você fazer as suas observações finais e eu gostaria que a palavra voltasse para mim, para eu fazer um rápido anúncio. Em todo caso, por hora, eu agradeço muito a você. Eu que agradeço demais esse convite, né? Como eu falei, é um projeto que eu valorizo muito, acho que é muito rico, né? Esse projeto Centro de Estudos Globais, e foi sempre uma grande alegria, né? Estar atuando como mediador e maior ainda agora estar atuando, podendo compartilhar parte da minha pesquisa, da minha agenda aqui com vocês. Então, só tenho a agradecer mesmo pelo convite, espero que tenha sido proveitoso, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, né? No primeiro slide lá estava o meu site, e no site tem, né, as minhas publicações e também tem o meu contato, né, mas qualquer coisa, só mandar mensagem, né, me coloco à disposição aqui para outras eventuais perguntas e agradeço muito, né, a organização do evento. Muito obrigada, Felipe. Eu gostaria, então, de falar rapidamente sobre a Escola de Relações Internacionais, que faz parte da programação da Semana Universitária da Universidade de Brasília, de 2025, e vai acontecer entre o dia 3 e o dia 7 de novembro. Então, é uma outra iniciativa do Centro de Estudos Globais, em parceria com a editora Contexto, né? Tem como objetivo promover a formação e atualização em temas centrais da política internacional contemporânea. A editora Contexto tem uma coleção de Relações Internacionais, que é dirigida pelo professor Antônio Carlos Lessa, que é voltado, então, para o ensino e difusão de fundamentos e debates atuais da disciplina. Então, nós teremos, eu acho que vão ter masterclasses e outras atividades. As atividades são virtuais, não é? Gratuitas, e temos, por exemplo, a participação de docentes e pesquisadores que certamente o público conhece, o próprio professor Antônio Caslessa, o professor Alcides Costa Vaz, Isabela Ramanzini, Francisco Torato, Dariane Ramos, enfim, são vários temas, desde direitos humanos, economia política global, segurança internacional, até política externa brasileira, integração europeia, política ambiental e inteligência artificial na pesquisa científica. Então, agradeço muito, mais uma vez, a presença do Felipe S., e também o prestígio, enfim, o público que está nos assistindo e nos prestigiando. Muito boa tarde. Obrigado, gente. Boa tarde.